Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, para a nossa segunda aula, da disciplina de Fundamentos de Circuitos Elétricos. E, novamente, vai ser uma aula de revisão, tá? Ainda uma revisão de matemática. E hoje essa revisão vai ser focada em potenciação, em especial na potência de 10, tá? Por quê? Porque a gente utiliza muito a potência de 10 na resolução de circuitos elétricos, ok? Então, a gente vai fazer essa revisão hoje. Bom, vamos ver algumas propriedades aqui da potenciação, relembrar? Algumas propriedades importantes. X elevado a zero. Qualquer número, gente, x representa qualquer número não nulo. Elevado a zero vai ser sempre igual a 1, qualquer número. Exemplo, 5 elevado a zero, 1. 10 elevado a zero, 1. Menos 3 elevado a zero, 1. Ok? Qualquer número elevado à potência zero é igual a 1. Ok? Multiplicação de potências. Imagina que a gente tem uma potência, dois números de mesma base, x, expoentes diferentes, m e n. Na multiplicação de números de mesma base, o que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. Por exemplo, 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado à quarta vai ser o quê? Conserva a base, 5, e soma os expoentes. 2 mais 4, 6. 5 elevado a 6, ok? Deixa eu mudar esse ponteirinho aqui. Na multiplicação de dois números de bases diferentes, x e y, e mesmo expoente, como que fica? A gente multiplica as bases, x vezes y, e conserva o expoente. Por exemplo, 5 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Tanto 5 quanto 3 estão elevados à mesma potência, 2. O que a gente faz? Multiplica as potências, as bases, 5 vezes 3, e mantém a potência. Ou seja, é a mesma coisa que 15 elevado ao quadrado. Divisão de potências de mesma base, ok? O que a gente faz? Agora, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Na multiplicação, a gente soma. Na divisão, a gente subtrai. Exemplo, 5 elevado a 20 dividido por 5 elevado à quarta. As bases são iguais, 5. O que a gente faz? Conserva a base, 5, subtrai os expoentes. 20 menos 4, 5 elevado a 16, ok? A divisão agora, de potências de bases diferentes, x e y, e mesmo expoente. O que a gente faz? Divide as bases e mantém o expoente. Exemplo, 5 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado ao quadrado. Mesmo expoente, certo? Ou seja, divide as bases, 5 dividido por 3, 5 terços, e mantém o expoente. Uma potência elevada a outra. O que a gente faz? Conserva a base e multiplica os expoentes. Exemplo, 5 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Mantém a base, 5, e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 5 elevado à sexta. Quando a gente tem uma base elevada a uma fração, ok? É a mesma coisa de fazer x elevado a m, isso multiplicado elevado a 1 sobre n, porque quando a gente multiplica m por 1 sobre n, dá exatamente m sobre n. Exemplo, 5 elevado a 3 meios é a mesma coisa que 5 elevado a 3 e elevado a meio. E um número elevado a uma potência negativa, expoente negativa, a gente fez muito isso na aula passada. Para inverter esse expoente aqui, fazer ele tornar positivo, o que a gente faz? Inverte. Fica 1 sobre x elevado a m. Exemplo,
5 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 dividido por 5 elevado ao cubo. Aí o expoente que era negativo torna-se positivo, ok? Bom, vamos falar agora na potência de 10, né? A potência de 10, quando que ela é usada? Ela é usada para representar valores ou muito elevados ou muito pequenos. Por quê? Porque isso facilita as contas. Imagina a gente trabalhar com um número da ordem de trilhão, né? São muitos zeros, né? O número é enorme. Se a gente colocar esse número na potência de 10, facilita muito as contas. Ou o inverso, um número muito pequeno. 0,000000007. Trabalhar com um número nessa forma é muito mais difícil do que a gente transformar esse número num número de potência de 10, ok? Bom, agora vamos entender, né, esses números, né? Porque a potência de 10 ela pode ter tanto um expoente positivo quanto um expoente negativo. Quando a gente tem um expoente positivo, a gente desloca a vírgula para a direita. Há um deslocamento da vírgula para a direita. Daqui a pouco a gente vai ver exemplo, isso vai ficar mais claro. Quando a gente tiver um expoente negativo, a gente vai ter um deslocamento da vírgula para a esquerda. Por quê, gente? Porque expoente positivo é utilizado para representar números muito grandes. Então, né, para tornar esse número muito grande, a gente desloca a vírgula para a direita, enquanto o expoente negativo é usado para representar números pequenos. Então, a gente tem que deslocar a vírgula para a esquerda para tornar esse número pequeno, tá? Bom, vamos ver alguns exemplos aqui, então. Aqui a gente tem um número escrito na forma de potência de 10. 22 vezes 10 ao cubo. Por que potência de 10? Porque a base aqui é 10, ok? Que número realmente ele é, né? Sem estar na potência de 10, né? Colocando ele na forma de um número decimal. Já que a potência ela é positiva, certo? A gente tem que deslocar a vírgula para a direita. Quantas casas? 3 casas. Então, olha só, onde que está a vírgula em 22? Depois do 22, né? Ela não está aparecendo aqui, mas a gente sabe, né, que se for escrever ele na forma de um número decimal, a vírgula está aqui, ó, depois desse segundo 2. Se eu tenho que deslocar a vírgula 3 casas para a direita, qual número ele se torna? A vírgula está aqui. Vou andar 3 casas, 1, 2, 3, completo com os zeros, né? Então, 22 vezes 10 ao cubo é 22.000. Porque 22 vezes 10 ao cubo nada mais é do que 22 vezes 1.000. 10 ao cubo é 1.000. 10 vezes 10 vezes 10, que é 22.000, ok? Vamos ver um outro exemplo. Aqui a gente também tem uma potência positiva, mais 3. O que a gente tem que fazer então? Deslocar a vírgula para a direita. Quantas casas decimais? 3 casas, por conta do expoente. Então, se a vírgula está aqui, em 0,00213, vamos andar com ela 3 vezes, ok? 1, 2, 3. 2,13. Expoente positivo, a vírgula se desloca para a direita, ok? Agora, vamos ver um exemplo de expoente negativo. 22 vezes 10 a menos 3, tá? Como o expoente é negativo, a gente tem que andar com a vírgula para a esquerda, tá? Quantas casas? 3 casas. Se a vírgula está aqui, depois do segundo 2, quando a gente andar 3 casas, ó, ela está aqui. Qual o número que vai se tornar? 0,022, porque a vírgula estava aqui, ó. Eu andei 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então, esse número, na verdade, é 0,022. Um outro exemplo, 213 vezes 10 a menos 2. Se o expoente é negativo, a gente tem que andar com a vírgula para a esquerda. Se a vírgula está aqui, depois do 3, vou andar 2 casas. 1, 2. Que número ele se torna? 2,13.
Então, o expoente negativo, a gente desloca a vírgula para a esquerda, ok? Bom, agora vamos para as operações com as potências de 10, tá? Adição, primeiro. Gente, olha só. Aqui a gente tem a adição de dois números na potência de 10. Como que a gente soma esses números? Gente, se a potência dos dois números for igual, tá? Aqui a gente tem 10 ao cubo e 10 ao cubo. É simples. A gente mantém essa potência e soma os números que estão multiplicando as potências. Então, isso aqui é a mesma coisa que o quê? 4 mais 3 é como se a gente colocasse o 10 ao cubo, né? Que é a mesma potência, já que ela é comum aos dois elementos, em evidência. Então, ficaria 10 ao cubo, 4 mais 3, que na verdade é quanto? 4 mais 3, 7. 7 vezes 10 ao cubo. Ou seja, somo os números que estão multiplicando, né? Já que é uma soma, e mantenho essa potência, né? Por quê? Porque as potências são iguais. Para somar potências de 10, para somar, né, as potências de 10, elas devem ter o mesmo expoente. A gente só consegue somar 10 ao cubo com 10 ao cubo, tá? Então, olha só, 2 vezes 10 à quinta mais 8 vezes 10 à quinta. Tá na mesma potência? Está. 10 à quinta. O que que a gente faz? Mantém a potência, né? Coloca ela em evidência e aqui a gente vai ter 2 mais 8. Então, é a mesma coisa que 10 vezes 10 à quinta. A gente manteve a potência e somamos, né? O 2 e o 8. 10. 10 vezes 10 à quinta, ok? Na subtração. Na subtração funciona da mesma forma, tá? Aqui nós temos as mesmas potências, certo? 10 ao cubo e 10 ao cubo nos dois elementos. O que que a gente faz? Coloca o 10 ao cubo em evidência. Agora vai ficar 4 menos 3, que é 1. 1 vezes 10 ao cubo. O que que a gente fez então? Manteve a potência, já que elas são iguais, e subtraímos os números que estão multiplicando as potências. 4 menos 3, 1. De novo, para subtrair, as potências de 10 devem ter o mesmo expoente. A gente só consegue fazer a subtração se elas estiverem com o mesmo expoente, tá? Vamos ver aqui mais um exemplo. 2 vezes 10 à quinta menos 8 vezes 10 à quinta. O que que a gente faz? Coloca o 10 à quinta em evidência, vai ficar o quê? 2 menos 8, que é menos 6 vezes 10 à quinta. O que que a gente fez então? Mantivemos as potências e subtraímos os elementos que estão multiplicando. Ok? Bom, aí surge uma pergunta, né? Eu falei que para somar e para subtrair tem que estar na mesma potência os números. E se essas potências forem diferentes? Como resolver essa situação? Bom, se elas são diferentes, estou colocando aqui um exemplo, 10 a 14 e 10 a 12. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa transformar um dos dois elementos da soma em uma potência que seja igual ao outro elemento. Por exemplo, ou a gente transforma tudo com uma potência de 10 a 14, ou a gente transforma tudo numa potência de 10 a 12. E como, né? A pergunta é, como fazer essa transformação? Então, a gente deve modificar um dos números para a mesma potência do outro. Por exemplo, vamos passar primeiro tudo para a potência de 10 a 12, tá? Como que a gente faz isso, gente? Então, eu vou ter que mexer nesse primeiro elemento, passar ele para uma potência de 10 a 12. Ele é uma potência de 10 a 14. Qual que é a jogada, né? Qual que é o procedimento aqui? Eu tenho que passar, então, 14 para 12. Eu vou estar fazendo o que com esse expoente? Aumentando ou diminuindo? Diminuindo, certo? 14 para 12 eu estou diminuindo. Quando eu faço essa redução, né, de 14 para 12,
Para compensar essa diminuição, o que acontece com esse elemento que está multiplicando? Ele precisa aumentar para compensar a diminuição que a gente vai fazer aqui, certo? De quanto que ele precisa aumentar? Das casas decimais que eu perdi aqui. Aliás, do número que eu perdi aqui. Então, olha só, quando eu reduzo de 14 para 12, eu estou diminuindo 2. Então, eu preciso aumentar esse número aqui em quantas casas decimais? Em 2 casas. Então, a redução daqui tem que ser compensada pelo aumento daqui, ó. Então, o número 3, já que eu tenho que aumentar ele de 2 casas decimais, a vírgula está aqui no 3. Eu tenho que andar 2 casas, 300, que aí eu aumentei. E aqui agora eu reduzi de 2. Então, 300 vezes 10 elevado a 12 é a mesma coisa que 3 vezes 10 a 14. E o outro elemento eu mantenho na potência de 12. Então, o que fica? Agora eu consigo somar isso daqui? Sim, consigo. Por quê? Estão nas mesmas potências de 10, ok? Aí, o que a gente faz? Conserva a potência, 10 a 12, e soma os números que estão multiplicando. 300 mais 15, que vai ser o quê? 315 vezes 10 elevado a 12, ok? Qual a outra opção que a gente teria? Transformar a potência de 12 na potência de 14. Aí, como a gente faria isso, né, gente? Bom, se eu vou transformar 12 em 14, eu estou fazendo o quê com esse expoente? Aumentando, certo? 12 para 14 eu estou aumentando. Aumentando de quanto? De 2, certo? O que eu tenho que fazer, então, com o número que está multiplicando? Diminuir. Diminuir quantas casas decimais? 2. Por quê? Para compensar esse aumento, ok? Então, quando a gente passa 12 para 14, já que eu estou aumentando a potência, eu vou ter que diminuir esse número. A vírgula está onde? Está aqui. No 15 ela está aqui, depois do 5. Para diminuir esse número, eu vou ter que andar com ela para a esquerda. Quantas casas? 2. Então, vai dar o quê? 0,15. 15 vezes 10 elevado a 12 é a mesma coisa que 0,15 vezes 10 elevado a 14. Nessa situação, eu consigo somar? Sim, porque os dois elementos estão com a mesma potência. Conservo a potência, 10 elevado a 14, e somo os expoentes, ok? Então, vai ficar quanto? 3,15 vezes 10 a 14. Aqui não está dando para ver, né? Mas, nos slides que eu disponibilizei para vocês, vocês conseguem ver direitinho, tá? Ah, professora, deu diferente. Um deu 315 vezes 10 a 12 e o outro deu 3,15 vezes 10 a 14. Gente, é o mesmo número, tá? Só que eles estão representados em potências de 10 diferentes. Então, o multiplicador aqui, ó, vai ser diferente, tá? Mas quando a gente transformar, esse número é igual a esse, ok? Bom, e na subtração? Se as potências forem diferentes, a gente não consegue somar. O que a gente precisa fazer? A mesma coisa. Modificar um desses dois números e, depois que eles estiverem com a mesma potência, a gente realiza essa subtração. Vamos fazer um exemplo? A gente ou transforma tudo na potência de menos 4 ou tudo a menos 6. Vamos transformar tudo em menos 4 primeiro. Para transformar tudo em menos 4, a gente vai ter que mexer nesse primeiro elemento. 10 a menos 6 eu quero transformar em menos 4. Gente, quando eu vou de menos 6 para menos 4, eu estou aumentando ou diminuindo? Aí muita gente vai falar assim, estou diminuindo, 6 para 4? Não, estou aumentando, porque é menos 6 para menos 4, ok? Se a gente for jogar na escala, quem que é maior, menos 4 ou menos 6? Menos 4, né? Ele está mais próximo lá do zero. Então, quando a gente passa de menos 6 para menos 4, eu estou, na verdade, aumentando a potência, tá? Então, se eu tô, de quanto que eu estou aumentando a potência? De 2, certo?
Então, olha só, se eu estou aumentando para uma potência de 2, eu vou ter que diminuir esse número aqui de quantas casas decimais? 2 casas, porque o aumento na potência tem que ser compensado pela redução do número que está multiplicando. Então, olha só, vamos passar para 10 a menos 4. Então, eu aumentei 2. O que eu faço, gente? Preciso fazer o quê? Diminuir 2 casas. Se a vírgula estava aqui no 5, 1, 2, torna-se 0,05. Então, 0,05 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 6. Agora, eu consigo fazer essa subtração? Sim, porque estamos com a mesma potência de 10 nos dois elementos. O que a gente faz? Conserva a potência, 10 a menos 4, e subtrai. 0,05 menos 1 dá menos 0,95 vezes 10 na quarta, ok? Vamos fazer agora o processo contrário. Passar menos 4 para menos 6. Quando a gente passa menos 4 para menos 6, o que a gente está fazendo com essa potência? Diminuindo, ok? Menos 6 é menor do que menos 4. Então, se eu vou diminuir, eu vou ter que fazer o que com esse número? Aumentar. Para aumentar, eu ando com a vírgula para a direita. Quantas casas? 2. Então, para passar de menos 4 para menos 6, eu estou diminuindo 2, então eu tenho que aumentar esse número. 1. A vírgula estava aqui no 1. Se eu andar 2 casas, torna-se 100. Então, agora a gente consegue fazer essa subtração? Sim. As potências são as mesmas, conserva a potência e subtrai. 5 menos 100, menos 95, vezes 10 a menos 6. Novamente, gente, esses dois números são iguais. Os resultados deram iguais. A diferença é que eles estão representados em potências diferentes, mas é o mesmo número, ok? Então, ficou claro essa troca aqui de expoentes? Isso é importante, tá, gente? A multiplicação e a divisão, elas são mais fáceis. Por quê? Porque na multiplicação e na divisão, não importa se as potências são diferentes, ok? Se os expoentes aqui são diferentes. Como que a gente faz uma multiplicação? A gente multiplica os termos que estão multiplicando a potência de 10, ou seja, 4 vezes 3. E faz o quê? Com a potência de 10, conserva a base, 10, obviamente, e faz o quê? Com as potências, com os expoentes? Soma os expoentes. Então, 4 vezes 10 ao cubo, vezes 3 vezes 10 à sétima, vai ser 4 vezes 3, conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 7, ou seja, 12 vezes 10 à décima, ok? Então, como que a gente faz então a multiplicação? Multiplica os números, mantém a potência de 10 e soma os expoentes. Outro exemplo, 2 vezes 10 à quinta, vezes 8 vezes 10 a menos 7. Multiplica os números, 2 vezes 8, certo? Conserva a base 10 e soma os expoentes, 5 mais menos 7, que vai ficar, na verdade, 5 menos 7. Ou seja, vai dar quanto? 16 vezes 10 a menos 2, ok? Então, é mais simples, porque não importa, a potência ela não precisa estar com o mesmo expoente, ok? Bom, agora vamos fazer uma divisão, tá? Na divisão, gente, é bem parecido com a multiplicação, tá? A diferença é que agora a gente divide e os expoentes, ao invés de somar, a gente subtrai. Exemplo, 12 vezes 10 ao cubo, dividido por 3 vezes 10 à sétima. O que a gente faz? Divide os números, 12 dividido por 3. E com as potências, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ser o quê? 3 menos 7. Ou seja, 12 dividido por 3 vezes 10 elevado a 3 menos 7, que vai dar quanto? 4 vezes 10 a menos 4.
ok? Então, na divisão, o que a gente faz? Divide os números, mantém a potência de 10 e subtrai os expoentes, ok? Vamos mais um exemplo? 16 vezes 10 à quinta, dividido por 8 vezes 10 a menos 7, ok? Como que a gente faz? Primeiro a gente resolve 16 dividido por 8, certo? Conserva a potência, 10, 5 menos 7. Que na verdade, 5 menos 7 vai virar o quê? 5 mais 7. 16 dividido por 8, 2. 2 vezes 10 elevado a 12. Por quê? 5 mais 7. Ok? Então, recapitulando, na soma e na subtração, as potências de 10 elas devem estar com o mesmo expoente. Na multiplicação e na divisão, não importa o expoente. A gente consegue trabalhar com os números na sua forma original, ok? Beleza. Agora vamos mais um conceito aqui importante, que é o conceito de notação científica. O que é isso, né? Notação científica. Vocês já ouviram falar, né? Mas a notação científica é uma forma de escrever os números usando potência de 10. Mas não é simplesmente escrever o número em potência de 10, tá? Né? E a gente sabe que potência de 10 a gente usa, né, para escrever números que tem muito grandes, muito elevados, ou números muito pequenos, muito reduzidos. Então, ela é utilizada para escrever números na potência de 10, números que têm muitos algarismos, né? Seja um número muito elevado ou muito reduzido. Só que além disso, né, então é um número multiplicado por uma potência de 10. Só que esse formato aqui, notação científica, o número que multiplica a potência de 10, ele deve ser um número real, maior do que 1 e menor do que 10, tá? Maior do que 1 e menor do que 10. Então, esse número que multiplica a potência tem que estar entre 1 e 10, ok? Essa é a forma de escrever um número em notação científica. E claro, né? O expoente aqui, ó, da potência de 10 é um número inteiro, né? É um número inteiro, ou seja, ele não tem vírgula, é 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, ok? Então, gente, notação científica, o número que multiplica tem que ser um número entre 1 e 10, tá? Bom, agora a gente tem vários exercícios aqui para fazer, tá? O que eu sugiro para vocês, né? Como é um conteúdo que não é novidade para vocês, sugiro que vocês pausem o vídeo agora, tentem fazer, ok? Esses 4 exercícios. Tentou, terminou de fazer, volta aqui. Volta aqui porque agora eu vou resolver com vocês, ok? Então, deem essa pausa agora e tentem fazer, ok? Bom, vamos continuar então, vamos resolver então, tá? Aqui a gente tem o quê? Uma soma, certo? Para somar tem que estar com as mesmas potências de 10, e não está. Um está com o expoente 19 e o outro está com o expoente 20. Ou a gente transforma 19 para 20, ou a gente faz o inverso, transforma 20 para 19, ok? Eu fiz transformando 19 para 20, tá? Se a gente for transformar 19 para 20, o que a gente está fazendo? 19 para 20 está aumentando. Está aumentando de quanto? De 1, certo? Então, o número que está multiplicando aqui vai ter que reduzir uma casa decimal. Então, se a vírgula está aqui no 4, para tornar ele menor, né? Ele vai ser o quê? Andei uma casa. 0,4 vezes 10 a 20. Então, 4 vezes 10 a menos 19 é a mesma coisa que 0,4 vezes 10 a 20. Mais 3 vezes 10 a 20. Nesse ponto, eu posso somar? Sim, posso somar. E por quê? Porque as potências estão com o mesmo expoente. O que a gente faz, então? Conserva a potência,
10 elevado a 20 e soma os números. 0,4 mais 3, que vai dar quanto? 3,4, ok? Se vocês tivessem feito o contrário, transformado 20 em 19, qual resultado vocês teriam que ter encontrado? 34 vezes 10 a 19, ok? É o mesmo número. Só que, repara só, eu pedi o resultado na forma de notação científica. Esse número aqui já está em notação científica? Já. Por quê? Porque o número que multiplica a potência de 10, ele está entre 1 e 10. Se tivesse feito o contrário, transformado tudo para a potência de 19, seria 34 vezes 10 a 19. Aí estaria em notação científica? Não, porque 34 não está entre 1 e 10. Então, teria que transformar. E quando transformasse, ia acabar chegando nesse resultado. Ok? Vamos para o segundo? Outra soma de potências com expoentes diferentes. Ou a gente passa menos 14 para menos 15, ou a gente passa menos 15 para menos 14. Passei menos 15 para menos 14, ok? Bom, então eu vou ter que mexer nesse segundo elemento. Quando eu passo menos 15 para menos 14, eu estou aumentando ou diminuindo? Estou aumentando, porque menos 14 ele é maior do que menos 15. Estou aumentando quanto? 1. Então, eu vou ter que diminuir esse número de uma casa decimal para compensar. Então, vai continuar 5 vezes 10 a menos 14. Se a vírgula estava aqui, para diminuir esse número de uma casa, 3 torna-se 0,3 vezes 10 a menos 14. Então, olha só, aumentei aqui de 1, porque virou menos 14, menos 15 mais 1, menos 14. Então, eu tenho que diminuir esse número de uma casa decimal. 3 virou 0,3. Agora, a gente pode somar? Sim, porque as potências são iguais. 5 vezes 10 a menos 14 mais 0,3 vezes 10 a menos 14 vai dar quanto? 5,3 vezes 10 a menos 14. Esse resultado já está em notação científica? Sim, porque o número que multiplica está entre 1 e 10. Caso vocês tenham feito passando a potência de menos 14 para a potência de menos 15, tá? Qual resultado vocês teriam encontrado? 53 vezes 10 a menos 15, que não estaria em notação científica, né? Porque 53 não está entre 1 e 10. Quando vocês transformassem para a notação científica, chegariam nesse mesmo resultado, ok? Vamos mais um? Letra C. Olha só, aqui a gente tem um número na potência de 10 e um número decimal, né? Que não está na potência de 10, um número muito pequeno. O que a gente tem que fazer, então? Transformar esse número para a potência de 10, certo? Para qual potência que é interessante a gente transformar ele? Para de 10 a menos 5, concordam? Para já ficar na mesma potência, eu já consegui somar. Para transformar na potência de 10 a menos 5, eu vou ter que andar quantas casas? 5, né? Porque esse número aqui é a mesma coisa que 10 elevado a 0, né? Esse número vezes 10 elevado a 0. Então, eu vou ter que colocar ele numa potência de 5. Então, eu vou andar com a casa quantas... Eu vou andar com a vírgula quantas casas? 5. E aí, gente, eu vou andar com a vírgula para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Por quê? Esse número aqui é a mesma coisa de ter ele vezes 10 elevado a 0. Aí, eu tô querendo transformar, porque 10 elevado a 0 é 1, né, gente? Tô querendo transformar um número que está numa potência de 10 elevado a 0 para um número que está numa potência de 10 a menos 5. 0 para menos 5, eu estou aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Então, eu vou ter que fazer o que com esse número? Aumentar. Para ele se tornar um número maior, eu ando com a vírgula para a direita, tá? Quantas casas? 5. Então, esse número aqui é a mesma coisa, vou andar 5 casas? 1, 2, 3, 4, 5. Que 5,2 vezes 10 a menos 5.
Mas, gente, 10 a menos 5 é a mesma coisa do eu ter um 1 multiplicando 10 a menos 5. Coloquei o 1 aqui, ó, para ficar mais claro para vocês, né? 10 a menos 5 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 5. Agora eu consigo somar? Sim, consigo, porque eles estão na mesma potência, ok? Conserva a potência, 10 a menos 5, e somo. 5,2 mais 1, 6,2. Já está em notação científica? Sim, já está. Por quê? Porque 6,2 está entre 1 e 10, ok? Nesse caso aqui, ó, um número que está na forma decimal, né, não está na forma de potência de 10, para um número na potência de 10, certo? Então, a gente precisa transformar tudo para 10 à quinta. Esse número aqui é a mesma coisa dele multiplicado por uma potência de 10 elevado a zero, que é 1. Então, eu vou passar desse número, que é uma potência de 10 a zero, para uma potência de 10 à quinta. 0 para 5, eu estou fazendo o quê? Aumentando 5, certo? Então, o que eu vou ter que fazer com esse número? Diminuir ele. Quanto? 5 casas decimais. Então, se a vírgula está aqui depois desse último zero, 1, 2, 3, 4, 5. 0,45 vezes 10 à quinta. Mais 5 vezes 10 à quinta. Agora eu consigo somar? Sim, agora eu consigo. Porque está na mesma potência. Conservo a potência e faço o quê? 0,45 mais 5, 5,45. Gente, olha só. Aqui era um número muito pequeno. Então, quando a gente transforma ele numa potência de 10, ele vira uma potência negativa. E aqui já era um número maior, né? Então, quando eu transformo ele numa potência de 10, vem com uma potência o quê? Positiva, ok? Tá claro? Vamos trabalhar mais um pouquinho? Olha só. Aqui a gente tem mais 5, né? De novo, sugiro que vocês parem aí agora o vídeo, deem uma pausa e tentem resolver. Terminaram de resolver, volta aqui pra gente fazer juntos. Beleza? Então, vamos lá? Vamos lá. Aqui é uma subtração. Subtração. Pode fazer com potências diferentes? Não. Então, o que a gente tem que fazer? Ou passar 10 a 14 para 10 a 12, ou o contrário, 10 a 12 para 10 e 14. Passei tudo para 10 e 14. Ou seja, eu vou mexer nesse segundo elemento. Quando eu passo 10 a 12 para 10 a 14, estou fazendo o que com o expoente? Aumentando. Aumentando de quanto? De 2. Então, o que eu vou ter que fazer com esse número aqui que está multiplicando? Diminuir. Quantas casas decimais? 2. Então, olha só. 3 vezes 10 a 14 mantém. O 15, a vírgula está aqui. Se eu vou diminuir ele de 2 casas, vai virar o quê? 0,15 vezes 10 a 14. O aumento da potência foi compensado pela redução do número. Agora eu consigo subtrair? Sim. O que eu faço? Conservo a potência e subtraio os números que estão multiplicando. 3 menos 0,15, 2,85 vezes 10 a 14. Está em notação científica? Sim, porque está entre um número entre 1 e 10, ok? Se eu tivesse passado tudo para 10 a 12, tá? Qual número teria dado? 285, tá? Aí não estaria em notação científica, quando eu transformasse para notação científica, a gente chegaria nesse mesmo resultado. Na letra F, a gente tem uma multiplicação. Então, nesse ponto, a gente não precisa preocupar com a potência de 10, né? Tá com o mesmo expoente. O que a gente faz na multiplicação? Multiplica os números. 4 vezes 3, certo? Mantém a base 10 e faz o que com os expoentes, gente? Soma 6 mais 5. Então, fica o quê? 4 vezes 3, 12. Vezes 10 elevado a 11. 12 vezes 10 elevado a 11, está em notação científica? Não.
Por quê? Teria que ser um número entre 1 e 10. Aqui a gente tem 12. Qual número que eu consigo transformar isso aqui para ser entre um número entre 1 e 10? 1,2. Então, eu estou diminuindo 12, passando ele para 1,2. Se eu estou diminuindo esse número, o que eu faço com a potência? Aumento. Aumento para compensar. Então, se a vírgula estava aqui em 12, para transformar em 1,2, eu andei uma casa. Então, aqui eu vou aumentar uma potência. Então, vai ser o quê? 1,2 vezes 10 a 12. Agora, tá em notação científica. Ok? Mais uma. 6 vezes 10 a menos 3 vezes 3 vezes 10 a menos 5. De novo, multiplicação, não precisa se preocupar com potências de mesmo expoente. O que a gente faz aqui? Multiplica 6 por 3, 6 vezes 3, conserva a base, 10. Faz o que com as potências? Soma. Seria o quê? Menos 3 mais menos 5, que fica, na verdade, menos 3 menos 5. 6 vezes 3, 18. Vezes 10 a menos 8. De novo, tá em notação científica? Não, tá? A gente tem que transformar 18 em quanto, então? 1,8. A vírgula está aqui. O que eu estou fazendo com esse número? 18, passando para 1,8, eu estou diminuindo. Quantas casas decimais? Uma. Então, o que eu vou ter que fazer com esse expoente? Aumentar. Quantas casas decimais? Aumentar de quanto? De 1, né? Já que eu andei uma casa com a vírgula. Então, 18 vezes 10 a menos 8 é a mesma coisa que 1,8 vezes 10 a menos 7. Aumentei uma potência aqui, já que eu tinha andado com uma casa reduzindo esse número, ok? Agora sim, esse resultado de 1,8 vezes 10 a menos 7 está em notação científica, beleza? Gente, olha essa multiplicação. Aqui a gente tem números decimais que não estão na potência de 10. Se vocês não tiverem como calculadora, porque na primeira atividade avaliativa que eu dou, eu não deixo usar calculadora, justamente para ver se vocês entenderam essa matemática aqui. Depois, a partir da primeira prova, eu já libero, tá, gente? Fazer essa conta, essa multiplicação, seria muito mais difícil, concordam? Se ela estiver nessa forma decimal, se vocês forem fazer aí à mão. Se a gente transformar em potência de 10, simplifica muito. Olha só. Vamos transformar esse número em potência de 10, tá? Vamos transformar ele em 2,5. Aqui, ó, vamos deixar aqui 2,5, para já estar em notação científica. Então, para transformar ele em 2,5, eu estou andando com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas. Eu estou fazendo o que com esse número? Aumentando, certo? Se eu estou aumentando ele, né, de 5 casas decimais, qual potência ele vai se tornar? 2,5 vezes 10 a menos 5, né? Por quê? Olha só, esse é um número que, teoricamente, ele está na potência de 10 elevado a 0, que é 1. Aí, estou passando ele para uma potência de menos 5, né? Então, estou fazendo o quê? Diminuindo. Então, eu estou aumentando esse número. Então, já que eu aumentei aqui, ó, esse aumento tem que ser refletido numa redução da potência. De novo, números muito pequenos, gente, a potência é negativa, ok? Vezes. Vamos passar esse também para a potência de 10. Vamos deixar ele em 5. A vírgula está aqui. 1, 2, 3... 4, 5, 6. Então, é a mesma coisa que o quê? 5 vezes 10 a sexta. Já que é um número muito grande, a potência aqui é positiva. Agora, a gente consegue fazer essa multiplicação de forma simples? Sim. 2,5 vezes 5 dá 12,5. O que eu faço com as potências aqui? Conservo a base e faço o quê? Somo os expoentes. Menos 5 mais 6, 1. 12,5 vezes 10 elevado a 1. Tá em potência de 10? Ó, tá em notação científica? Não. 12,5 é maior do que 10. Para ficar em notação científica, isso tem que tornar 1,25. Então, eu estou diminuindo um número que era 12,5 para 1,25. Estou diminuindo esse número de uma casa decimal.
que eu faço com esse expoente? Aumento. De quanto? De 1. Então, é a mesma coisa que 1,25 vezes 10 ao quadrado. Agora sim está em notação científica. Mais uma multiplicação. De novo, imagina fazer isso aqui à mão, né? Números muito pequenos. Não é legal. Então, vamos trabalhar em transformá-los todos em potências de 10. Como que a gente faz isso? Vamos tornar esse em 6. A vírgula está aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é a mesma coisa, então, que 6 elevado a 6 vezes 10 a menos 6. Número muito pequeno, expoente negativo, vezes. Esse aqui a gente vai transformar em 1. A vírgula está aqui para transformar em 1. 1, 2, 3. 1 vezes 10 a menos 3. Menos por quê, gente? Número muito pequeno. Vezes 0,02. 2, certo? Vezes 10 a menos 2. De novo, negativo, número pequeno. Agora, a gente consegue fazer essa multiplicação? Sim. Como? Multiplicando os números. 6 vezes 1 vezes 2, que vai dar quanto? 12. Conservo as potências na base de 10 e faço o quê? Somo os expoentes. Menos 3 mais menos 3 mais menos 2 vai dar menos 11. 12 vezes 10 a menos 11 é a resposta, mas está em notação científica? Não. Para passar em notação científica, a gente tem que transformar 12 em 1,2. Como que a gente transforma 12 em 1,2? Diminui esse número de uma casa. Se eu diminuo aqui de uma casa, eu tenho que aumentar isso daqui de 1. Então, a mesma coisa que o quê? 1,2 vezes 10 a menos 10. Ok? Vamos lá, mais 2, tá? Pausa o vídeo, tentem fazer. Terminou, né? Se conseguiu, vem dar uma conferida se tá certinho. Se não conseguiu, me acompanha aqui, tá? Gente, agora a gente tem fração, multiplicação, potência, tudo misturado. A gente vai fazer por partes, ok? O numerador aqui é simples? Sim, basta a gente fazer o quê? 4 vezes 6, já que é uma multiplicação, multiplica os números. 4 vezes 6, 24. Faz o quê com as potências? Mantém a base 10 e soma os expoentes. Menos 12 mais menos 5. Então, isso aqui vai ficar quanto? 24 vezes 10 a menos 17, no numerador, ok? No denominador, vamos passar isso para a potência de 10 também, para facilitar. 0,008 é a mesma coisa que o quê? 8, então andei 3 casas. Se eu aumentei esse número aqui, a minha potência eu diminuo. Se eu andei 3 casas para a direita, aqui vai ficar o quê? 8 vezes 10 a menos 3, tá? Número pequeno, expoente negativo. Como que a gente faz essa divisão aqui agora, gente? Divide os números, 24 dividido por 8, que vai dar quanto? 3, ok? Potência, conserva o 10 e faz o que agora com os expoentes? Subtrai. Na divisão, a gente faz o quê? Subtrai os expoentes. Então, seria o quê? Menos 17 menos 3. Só que menos 3 vai ficar o quê? Mais 3. Então, menos 17 mais 3, menos 14. 3 vezes 10 a menos 14. Ok? Tá em notação científica? Sim, está. Porque 3 está entre 1 e 10. Ok? Então, quando a gente bate o olho aqui, a gente assusta, acha que é difícil, tá vendo? Mas não, vai fazendo devagarinho, resolvendo cada partezinha aqui, porque sai tranquilamente. A gente fez todas essas questões sem calculadora, de forma simples, ok? Vamos resolver esse de baixo aqui agora, a letra K. O numerador tá fácil, é só multiplicar aqui, né? Conservar as potências, somar os expoentes, já que é multiplicação. No denominador, a gente tem um número decimal elevado a uma potência de 2, elevado ao quadrado.
seria fazer o quê? 0,03 vezes 0,03. Fazer isso à mão dá um pouco mais de trabalho, mas é possível. Mas vamos fazer de um jeito mais simples? Vamos lá. No numerador, como é uma multiplicação, o que a gente faz? Multiplica os números. Gente, 10 a menos 6, o que a gente tem multiplicando 10 a menos 6? 1, né? Então, aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 6, 1 vezes 10 a menos 6. Então, fica o quê? 9 vezes 1 vezes 1, que vai dar quanto? 9. O que faz com as potências de 10? Conserva as bases de 10. Faz o que com os expoentes? Soma, porque é uma multiplicação. Então, vai ser 10 menos 9 mais menos 6 mais menos 6, que vai ser o quê? Menos 15 menos 21. Então, vai ser 9 vezes 10 a menos 21. Vamos passar agora para o denominador. No denominador, a gente tem 0,03, certo? Vamos passar isso aqui, gente, para a potência de 10, porque fica mais fácil de resolver a potência. 0,03 é a mesma coisa que o quê? 3. Então, andei 2 casas para a direita. Então, vai ser o quê? 3 vezes 10 a menos 2. De novo, número pequeno, ok? Menor do que 1, potência negativa. 3 vezes 10 a menos 2. Isso aqui elevado ao quadrado, certo? Vamos trabalhar, 9 vezes 10 a menos 21, permanece aqui no numerador. Vamos trabalhar agora com esse denominador. Quando a gente tem uma potência elevada ao quadrado, o que a gente faz? O 3, o que a gente faz? Eleva ele ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que dá quanto? 9. E o que a gente faz com essa potência elevada a outra potência? Lembra lá do início da aula? Conserva a base 10, faz o quê? Multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2, menos 4. Agora, a gente consegue fazer essa divisão? Sim, consegue. Como? 9 dividido por 9, que dá quanto? 1. O que a gente faz na divisão de potência de 10? Conserva a base 10 e subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos 21 menos 4, que na verdade é menos 21 mais 4. Então, é 1 vezes 10 a menos 17. Já está em notação científica? Sim, já está. Ok? Para finalizar, mais um aí para vocês. De novo, pausem o vídeo, tentem fazer e volta aqui para conferir, ok? Vamos lá? Temos soma, temos potência, divisão, temos um número que não está na potência de 10. Então, vamos trabalhar isso? Primeira coisa, para a gente conseguir fazer essa soma dentro do parênteses, a gente tem que passar isso aqui para uma potência de 10. Como é uma soma, tem que ser uma potência de 10 de quanto? De 10 a menos 2, né? Para a gente poder somar. Lembra que para somar tem que estar na mesma potência, mesma base, mesmo expoente. Para transformar isso aqui 10 a menos 2, 0,10 é a mesma coisa que quanto? Que 10 vezes 10 a menos 2, certo? Aqui, ó. Esse número aqui é a mesma coisa dele estar numa potência de 10 elevado a 0, que é 1, né? 0,10 vezes 10 elevado a 0, que é 0,10 vezes 1. Para eu passar 10,0, ó, 10 elevado a 0 para 10 a menos 2, o que eu estou fazendo com o expoente? 0 para menos 2, diminuindo. Diminuindo de quanto? De 2. Então, o que eu tenho que fazer com esse número? Aumentar. Aumentar quanto? 2 casas decimais. Então, o que era 0,10 torna-se 10 vezes 10 a menos 2. Mais 10 vezes 10 a menos 2. E tudo isso elevado ao cubo. Ok? No denominador, a gente tem um número decimal elevado ao cubo, certo? Então, a gente vai ter o que aqui? Olha só. 0,02 vezes 0,02 vezes 0,02. Fazer isso na mão dá muito trabalho. Tem um jeito mais simples. Como? Transformando 0,02 numa potência de 10.
Como? 0,02 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 2. Número pequeno, potência negativa. Então, fica 2 vezes 10 a menos 2 elevado ao cubo. Ok? Vamos continuar? Então, vamos lá. Vamos somar. A gente já consegue somar isso aqui dentro do parênteses? Já. Por quê? Estão nas mesmas potências. Ok? O que a gente faz? Conserva a potência de 10 a menos 2, soma os números. 10 mais 10, 20. Então, a gente tem 20 vezes 10 elevado a menos 2, tudo isso elevado ao cubo. E aqui embaixo, já vamos resolver essa potência? Como a gente tem uma potência elevada a outra, o que a gente faz? O número a gente eleva, então seria 2 ao cubo, que é quanto? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E o que a gente faz com a potência aqui de 10? Conserva a base 10 e faz o que com os expoentes? Multiplica. Menos 2 vezes 3, menos 6. Ok? Vamos continuar aqui? O numerador agora, a gente tem 20 vezes 10 elevado a menos 2, tudo isso elevado ao cubo. O que a gente tem que fazer? 20 elevado ao cubo, que é 20 vezes 20 vezes 20, que é 8.000. O que a gente faz com essa potência de 10 aqui? Conserva a base 10 e faz o quê com os expoentes? Menos 2 vezes 3, menos 6. Aí a gente chega nesse ponto, 8.000 vezes 10 a menos 6, dividido por 8 vezes 10 a menos 6. O que a gente faz? Divide 8.000 por 8, que vai dar quanto? 1.000. Vezes, já que é uma divisão de potências, o que a gente faz com essa divisão? Conserva a base 10 e subtrai os expoentes. Então, vai ficar o quê? Menos 6 menos menos 6, que na verdade é menos 6 mais 6, que vai dar o quê? 10 elevado a 0. Mas quanto que é 10 elevado a 0? 1. Então, o resultado disso é o quê? 1.000 vezes 1, que é 1.000. Mas 1.000, gente, não está em notação científica, né? Como que a gente transforma ele em notação científica? Transformando ele em 1. 1.000, para a gente transformar ele em 1, a gente diminuiu esse número, né? De quantas casas? 3. Então, a gente tem que compensar o 3 aqui na potência de 10. Então, 1.000 é a mesma coisa que 1 vezes 10 ao cubo, ok? Gente, aqui a gente pode cancelar, tá? Quando a gente tiver duas potências iguais numa divisão, pode fazer direto, pode cortar. 10 a menos 6 com 10 a menos 6. Quando a gente tem 2 dividido por 2, a gente não corta? 2 dividido por 2, 1. Então, 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 6 é o quê? É 1. Então, vocês poderiam ter cortado aqui direto. Ficaria o quê? Cortou, cortou. 8.000 dividido por 8, 1.000. Aqui eu fiz o passo a passo só para mostrar mesmo, ok? Um erro muito comum que os alunos costumam cometer, tá? Em provas, atividades avaliativas. Tá vendo esse 0,02 que vira 2 vezes 10 a menos 2? Quando a gente está elevando isso tudo ao cubo, o aluno às vezes esquece de fazer 2 ao cubo. Aí ele coloca 2 vezes 10 a menos 6. Tá errado, tá, gente? Esse 2 aqui a gente tem que levar ao cubo. Então, fica o quê? 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Mesma coisa aqui, ó. 20 vezes 10 a menos 2. Às vezes o aluno esquece de levar 20 ao cubo. Aí coloca como resultado 20 vezes 10 a menos 6. Tá errado, porque tem que levar o 20 ao cubo. 20 vezes 20 vezes 20. 8.000. Ok? Então, se atentem para isso, porque isso é um erro comum, tá? Nas provas, tá? Gente, só recapitulando aqui com vocês, vai ter uma primeira atividade avaliativa, né, que já tá aí no cronograma previsto. Nessa atividade avaliativa é a única que eu não deixo vocês usarem calculadora, tá? As restantes vocês poderão usar nas provas. Por quê? Porque a gente precisa ver se esse conceito de potência de 10 está bem entendido, tá? E dessas operações, ok? É simples, é só fazer com calma, é só fazer devagar, tá? E quando, né, eu autorizar o uso de calculadora, daqui a pouquinho já, eu acredito que todos vocês já saibam trabalhar com potências de 10 na calculadora, né? Porque vai facilitar muito, vai ajudar bastante, ok? Gente, com isso a gente finaliza, tá? Essa aula de hoje, essa nossa segunda aula. E lembro a vocês que tem exercício
para vocês fazerem, né, referentes a sábado letivo e que já está disponível no Moodle, ok? Então, a gente encontra, né, na próxima segunda-feira, né, presencialmente, lá em sala de aula, ok? Agradeço a atenção de todos vocês, né, e espero que todos tenham chegado até o final desse vídeo, dessa aula, tá bom? Obrigada, gente. Boa tarde.